Capítulo 2. Técnicas práticas de cura mental. Um engenheiro lança a mão de uma técnica e de procedimentos específicos para construir uma ponte ou um motor. Assim como o engenheiro, a sua mente também usa uma técnica para governar, controlar e direcionar sua vida. Você deve perceber quais são os principais métodos e técnicas. Ao construir a ponte Golden Gate, os engenheiros primeiro estudaram os princípios matemáticos, as pressões de tensões. Depois, conceberam uma imagem da ponte ideal que cruzaria a baía. A terceira etapa foi aplicar métodos testados e comprovados, por meio dos quais os princípios foram implementados até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessá-la de carro. Da mesma forma, existem técnicas e métodos pelos quais as nossas preces são atendidas. Se a sua prece foi atendida, há uma maneira pela qual isso acontece. E isso é científico. Nada acontece por acaso. Esse é um mundo de lei e ordem. Neste capítulo, você vai encontrar técnicas práticas para aplicar e promover a vida espiritual. Suas preces não devem ficar no ar como um balão. Elas precisam ir a algum lugar e realizar algo na sua vida. Quando analisamos a prece, descobrimos que existem vários métodos e abordagens diferentes. Não vamos considerar, neste livro, as preces formais e os rituais utilizados em serviços religiosos. Eles têm um lugar importante na adoração em grupo. Nossa preocupação imediata é com os métodos pessoais de prece aplicados na vida diária e utilizados para ajudar os outros. A prece ocorre quando formulamos uma ideia sobre algo que desejamos realizar. Trata-se do desejo sincero da alma. O seu desejo é sua prece. Ela vem de suas necessidades mais profundas e revela o que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Isto é a prece, a fome de vida e a sede de paz, harmonia, saúde, alegria e outras bênçãos na vida. A técnica de ignorar para impregnar o subconsciente. Essa técnica consiste basicamente em induzir o seu subconsciente a apoderar-se do seu pedido como se ele tivesse sido feito pelo seu consciente. Essa transmissão é mais bem sucedida em um estado semelhante ao devaneio. Saiba que na mente profunda existe uma inteligência infinita e um poder infinito. Apenas pense tranquilamente no que você quer e veja isto se tornando realidade a partir deste momento. Imagine a menina que tossia muito e estava com a garganta dolorida. Ela declarou firme e repetidamente: está passando agora. Está passando agora e melhorou em cerca de 1 hora. Ao usar esta técnica com total simplicidade e ingenuidade, o subconsciente vai aceitar o que está sendo planejado para ele. Se você fosse construir uma casa para morar com a família, certamente se interessaria pela criação da planta e faria de tudo para que os construtores a seguissem. Você tomaria cuidado com o material e escolheria apenas as melhores madeiras, a fiação, o melhor de tudo. Mas, e quanto à sua casa mental e a planta da felicidade e da abundância? Todas as experiências e tudo que entra em sua vida depende da natureza dos tijolos que você usa para construir o seu lar mental. Se sua planta mental está cheia de padrões de medo, preocupação, ansiedade ou escassez, e se você estiver desanimado, com dúvidas ou com pensamentos de maldade, a textura do material que você está tecendo mentalmente aparece na forma de mais desgaste, preocupação, tensão, ansiedade e limitações de todo tipo. A atividade mais fundamental e poderosa da vida é a que você constrói na mente a cada hora. A sua palavra, embora silenciosa e invisível, e real. Você está construindo um lar mental o tempo todo, onde os pensamentos e imagens mentais representam essa planta. A cada hora, a cada momento, é possível gerar saúde, sucesso e felicidade através de pensamentos que você cria, as ideias que acolhe, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Esta mansão grandiosa, construção na qual você está perpetuamente envolvido, são a sua personalidade e a identidade neste plano. São toda a história de sua vida nesta terra. Faça uma nova planta, criada silenciosamente ao perceber a paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente. Ao se concentrar nessas coisas e reivindicá-las para si,
O subconsciente vai aceitar esta planta e transformar tudo isso em realidade. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. A ciência é a arte da verdadeira prece. A palavra ciência significa conhecimento coordenado, organizado e sistematizado. Vamos pensar na ciência e na arte da verdadeira prece. Ela lida com os princípios fundamentais da vida, com as técnicas e os processos pelos quais elas podem ser demonstradas em você e em todos os seres humanos quando aplicada com fé. A arte é a técnica, é o processo, e a ciência por trás dela é a resposta definitiva da mente criativa à sua imagem mental ou pensamento. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Neste versículo, você aprende que deverá receber pelo que pede. A porta se abrirá ao seu comando, e você deverá encontrar o que procura. Este ensinamento indica a certeza das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita que está na mente subconsciente para a consciente. Se você pedir pão, não irá receber pedra. É preciso pedir acreditando para conseguir receber. A mente se move do pensamento para o objeto. Se não houver uma imagem na mente, ela não poderá se mover, pois não haveria para onde ir. A prece, que é o seu ato mental, deve ser aceita como imagem na mente, antes que o poder do subconsciente atue e faça com que ela seja produtiva. Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente, um estado incondicional e indiscutível de concordância. Esta contemplação deverá ser acompanhada por uma sensação de alegria e tranquilidade ao prever a realização certa do seu desejo. A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira prece é o seu conhecimento. Assim, a confiança total que o movimento da mente consciente ganhará uma resposta definitiva da mente subconsciente, que tem sabedoria ilimitada e poder infinito. Ao seguir este procedimento, as suas preces serão atendidas. A técnica da visualização. A forma mais fácil e óbvia de formular uma ideia é visualizá-la e imaginá-la de modo vívido, como se fosse real. É possível ver a olho nu apenas o que já existe no mundo concreto. Da mesma forma, o que é possível visualizar mentalmente já existe nos reinos invisíveis do pensamento. As imagens que você tem em mente são a substância do que você espera que aconteça e as evidências do que não foi visto. O que você forma na imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais, e um dia vão aparecer no mundo objetivo, se você for fiel à sua imagem mental. O processo de pensar faz com que impressões sejam criadas na mente, e essas impressões se manifestam em fatos e experiências em sua vida. Quem trabalha com construção visualiza o tipo de prédio desejado e depois o vê da forma desejada quando ele está finalizado. Essas imagens e processos de pensamento viram um molde a partir do qual o prédio irá surgir, seja ele belo ou feio, seja um arranha-céu ou com poucos andares. A imagem mental será projetada quando ganhar forma no papel. Com o tempo, os construtores reúnem os materiais necessários, e o prédio é construído até ser terminado, estando perfeitamente de acordo com os padrões mentais do arquiteto. Eu utilizo a técnica de visualização antes de falar em público. Acalmo o pensamento, a fim de apresentar as minhas imagens mentais à mente subconsciente. Depois, imagino o auditório com os assentos ocupados por homens e mulheres iluminados, inspirados e com a presença infinita de cura dentro de cada um. Eu os vejo radiantes, felizes e livres. Após criar a ideia na imaginação, eu as sustento tranquilamente como imagem mental enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo: estou curado. Eu me sinto maravilhosamente bem, tive uma cura instantânea. Estou transformado. Faço isso por cerca de 10 minutos ou mais, sabendo e sentindo que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturados de amor, plenitude, beleza e perfeição. Minha consciência cresce tanto que chego a ouvir as vozes na multidão proclamando a saúde e felicidade que sentem. Assim, libero toda a imagem e subo no palco. Quase todo domingo alguém diz que suas preces foram atendidas. Método do filme mental. Como dizem os chineses, uma imagem vale mais que 1000 palavras. William James, o pai da psicologia norte-americana,
Destacou que a mente subconsciente vai transformar em realidade qualquer imagem que seja mantida no pensamento apoiada pela fé. Haja como se fosse será. Há alguns anos eu estava no meio oeste dos Estados Unidos, palestrando em vários estados, e desejava estabelecer uma base permanente na região, onde pudesse atender quem precisasse de ajuda. Viajava muito, mas aquele desejo não saía da minha mente. Certa noite, em um hotel em Spokane, Washington, relaxei completamente em um sofá, foquei minha atenção e, de modo tranquilo e passivo, imaginei que estava falando com uma grande plateia. Estou feliz por estar aqui. Rezei pela oportunidade ideal. Visualizei em minha mente a plateia imaginária e senti a realidade de toda a cena. Desempenhei o papel de ator. Dramatizei o filme mental e me senti satisfeito por ter transmitido esta imagem para minha mente subconsciente, que faria com que aquilo se tornasse realidade. Na manhã seguinte, ao acordar, tive uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama com um convite para que eu me encarregasse de uma organização no meio oeste. Aceitei o trabalho e permaneci por muitos anos. Para minha grande satisfação, o método que explico a seguir trouxe grandes benefícios para muitos que o descreveram como o método do filme mental. Recebi inúmeras cartas de pessoas que ouvem meus programas de rádio e acompanham minhas palestras públicas contando os resultados maravilhosos que obtiveram usando essa técnica na venda do seu imóvel. Sugiro a quem está vendendo um imóvel ou um terreno que proceda à negociação na própria mente, sabendo que o preço está justo. Então, reivindico que a inteligência infinita atraia para essas pessoas um comprador que realmente deseja o imóvel, que vai ser feliz e prosperar nele. Em seguida, sugiro que os vendedores acalmem a mente, relaxem, deixem de pensar e entrem em um estado de vigília e sonolento, que reduz o esforço mental ao mínimo. Depois, devem imaginar o cheque nas mãos, ficar satisfeitos com o pagamento, agradecer e ir dormir, sentindo a naturalidade de todo o filme criado na mente. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva. A mente consciente vai assumir isso como uma impressão e, através das correntes mentais profundas, o comprador e o vendedor vão se encontrar. A imagem mental guardada na mente vai acontecer, desde que seja apoiada pela fé. A técnica de Baldwin. Charles Baldwin era professor do Instituto Rousseau na França, psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisa da New Nancy Show of Feeling. Em 1910, ensinou que a melhor forma de impressionar a mente subconsciente era entrar em um estado groggy sonolento, ou semelhante ao sono, no qual todos os esforços se reduzissem ao mínimo. Depois, em um ambiente calmo, passivo, receptivo e por meio da reflexão, Baldwin transmitiria a ideia ao subconsciente. A fórmula de Baldwin é a seguinte: uma forma muito simples de garantir isso, impregnar a mente subconsciente, é condensar a ideia que será objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase breve, que possa ser gravada sem dificuldade na memória, e repeti-la continuamente, como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem de Los Angeles estava envolvida em uma longa e amarga disputa judicial com a família, por conta de um testamento. O marido tinha deixado todo o patrimônio para ela, mas os filhos e filhas de um casamento anterior estavam brigando na justiça para anular o testamento. A técnica de Baldwin foi descrita para ela, que fez o seguinte: relaxou o corpo em uma poltrona, entrou em um estado sonolento e, conforme sugerido, condensou a ideia de sua necessidade em uma frase composta por 5 palavras, gravadas com facilidade na memória: será resolvido na ordem divina. Para a jovem, essas palavras queriam dizer que a inteligência infinita, operando nas leis de sua mente subconsciente, faria um acordo compatível utilizando o princípio da harmonia. Ela repetiu esse procedimento por 10 noites. Assim que entrava em um estado sonolento, repetia de modo lento, calmo e emocional: será resolvido na ordem divina. Sentia-se então envolvida por uma paz interior e muita tranquilidade e logo entrava em seu sono profundo e normal. Na manhã do 11º dia após o uso dessa técnica,
Ela acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que estava resolvido. Seu advogado telefonou no mesmo dia, dizendo que o representante da outra parte tinha entrado em contato para dizer que seus clientes estavam dispostos a negociar. Um acordo harmonioso foi obtido, encerrando a disputa judicial. A técnica do sono. Ao entrar em um estado sonolento, o esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa quando se encontra em um estado sonolento. O motivo para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre antes de dormir e logo após o despertar. Nesse estado, os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar o desejo e a impedir a aceitação dele pela mente subconsciente, não estão mais presentes. Imagine que você queira se livrar de um hábito nocivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique parado. Entre em um estado sonolento e diga com calma, várias vezes, como se fosse uma canção de ninar: estou totalmente livre deste hábito. A harmonia e a paz de espírito reinam supremas. Repita a frase por 5 ou 10 minutos, devagar, com calma e de todo o coração, à noite ou de manhã. Toda vez que você repetir as palavras, o valor emocional aumenta. Quando vier o impulso de praticar o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta. Assim, você induz o subconsciente a aceitar a ideia e a cura acontece. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que façamos nossos pedidos com louvor e agradecimento. Esse método simples de oração oferece alguns resultados extraordinários. O coração grato está sempre perto das forças criativas do universo, fazendo com que incontáveis bênçãos fluam pela lei da reciprocidade, com base na lei cósmica de ação e reação. Por exemplo, um pai promete um carro de presente ao filho quando ele se formar. O garoto ainda não recebeu o carro, mas está muito grato e alegre, como se já tivesse recebido o presente. Ele sabe que o pai vai cumprir a promessa e está cheio de gratidão e alegria, mesmo ainda não tendo recebido o carro, objetivamente falando. Contudo, ele já recebeu o presente em sua mente. Devo apontar o exemplo de como o Sr. Brock aplicou essa técnica e obteve excelentes resultados. Ele disse: estou desempregado, as dívidas estão se acumulando. Tenho 3 filhos e estou sem dinheiro. O que devo fazer? Com regularidade, em todas as noites e manhãs, por um período de aproximadamente 3 semanas, ele repetiu as palavras: obrigado, Pai, pela minha riqueza, de modo tranquilo e pacífico, até a sensação ou o estado de espírito de gratidão dominar a mente. Imaginou que estava abordando o poder infinito e a inteligência dentro de si, mesmo sabendo, claro, que não podia ver essa inteligência criativa ou a mente infinita. O Sr. Brock estava vendo com o olhar interior da percepção espiritual, percebendo que a sua imagem pensamento da riqueza era a primeira causa relacionada ao dinheiro e posição de que precisava. O pensamento e o sentimento eram a substância da riqueza, livre de quaisquer condições prévias. Ao repetir obrigado, Pai diversas vezes, a mente e o coração do Sr. Brock foram elevados ao ponto da aceitação. Quando o medo, os pensamentos de escassez, pobreza e angústia vinham à sua mente, ele dizia: obrigado, Pai, quantas vezes fossem necessárias, pois sabia que, enquanto mantivesse uma atitude de gratidão, recondicionaria sua mente para a ideia de riqueza. E foi o que aconteceu. Os resultados da prece do Sr. Brock foram muito interessantes. Após rezar da forma mencionada, ele esbarrou na rua com um antigo chefe, que não via há 20 anos. O homem ofereceu um emprego muito lucrativo e adiantou um empréstimo de $500. Hoje, o Sr. Brock é vice-presidente da empresa em que trabalha. Em conversa recente, ele comentou comigo: nunca esquecerei obrigado, Pai. Fez maravilhas por mim. O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada em boa parte pela sua compreensão da verdade e pelo significado das palavras. E, orando, não useis de vãs repetições. Mateus 6:7. Portanto, o poder da afirmação está na aplicação inteligente de positivos nítidos e específicos. Por exemplo,
Um garoto soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro. O professor afirma com certeza a matemática que a soma de 3 mais 3 é igual a 6, levando o garoto a alterar os números de sua conta. A afirmação do professor não fez 3 mais 3 ser igual a 6, pois isso já era uma verdade matemática. A verdade matemática fez o garoto alterar os números no quadro negro. Não é normal estar doente. Normal é estar saudável. A saúde é a verdade do ser. Quando você afirma a saúde, harmonia e paz para si mesmo ou para outra pessoa, quando percebe que esses são os princípios universais do ser, você vai reorganizar os padrões negativos da mente subconsciente com base em sua fé e na compreensão do que você afirma. O resultado do processo afirmativo de prece requer que você obedeça aos princípios da vida, independente das aparências. Pense por um instante que existe um princípio do acerto e não do erro, da verdade, mas não da mentira. Existe um princípio da inteligência, mas não da ignorância, da harmonia e não da desarmonia. Existe um princípio da saúde, mas não da doença, da riqueza, mas não da pobreza. Utilizei o método afirmativo a pedido da minha irmã que, após a realização de exames e raios-x, foi diagnosticada com cálculos biliares e passaria por uma operação em um hospital na Inglaterra. Minha irmã me pediu para rezar por ela. Estávamos separados por 10.000 quilômetros. Mas não há tempo ou espaço no princípio mental. A mente ou a inteligência infinita está completamente presente em toda a parte ao mesmo tempo. Afastei completamente todos os pensamentos da contemplação dos sintomas físicos e da personalidade. Depois, afirmei o seguinte: esta prece é para minha irmã Catherine. Ela está tranquila, em paz, equilibrada, serena e calma. A inteligência curativa da mente subconsciente, que criou o corpo dela, agora está transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso de Catherine segundo o padrão perfeito de todos os órgãos na sua mente subconsciente. De modo tranquilo e calmo, todos os padrões de pensamentos distorcidos na mente subconsciente são removidos e dissolvidos, e a vitalidade, a plenitude e a beleza do princípio da vida agora se manifestam em cada átomo do ser da minha irmã. Ela agora está aberta e receptiva às correntes de cura, que estão fluindo através dela como um rio, restaurando a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens ruins foram agora lavadas pelo oceano infinito de amor e paz que está fluindo através dela e assim será. Realizei essa prece várias vezes por dia e, ao fim de 2 semanas, minha irmã fez um exame que apresentou um resultado de cura notável, a ponto de ela nem sequer precisar passar por cirurgia. Afirmar é declarar que assim será e, enquanto você mantiver essa atitude mental verdadeira, vai receber uma resposta à sua prece, apesar de todas as provas em contrário. Aliás, o seu pensamento pode apenas afirmar, na medida em que, mesmo se você negar algo, estará afirmando a existência daquilo que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente a um estado de consciência capaz de aceitar a sua afirmação como verdadeira. Continue afirmando as verdades da vida até obter a reação subconsciente satisfatória. O método argumentativo. O nome desse método é autoexplicativo. Ele se origina do procedimento do Dr. Phineas Parkhurst Quimby, pioneiro da cura mental e espiritual, que viveu e praticou medicina em Belfast, Maine, há cerca de 100 anos. Seu livro, Quimby Manuscripts, publicado em 1921, pela Thomas Y. Crewell Company, da cidade de Nova York, e fornece relatos retirados de jornal sobre os resultados notáveis no tratamento de doentes com orações. Quimby repetiu vários milagres de cura registrados na Bíblia. Para resumir, o método argumentativo empregado por Quimby consiste no raciocínio espiritual no qual você e o paciente se convencem de que a doença decorre de falsas crenças, medos infundados e padrões negativos arraigados na mente subconsciente. Você raciocina com clareza mental e convence o paciente de que a doença ou o mal-estar ocorre apenas devido a um padrão distorcido e tortuoso de pensamento,
que tomou forma no corpo do paciente. Essa crença equivocada em algum poder externo e em causas externas agora se materializou em doença e pode ser mudada alterando os padrões de pensamento. Você explica ao paciente que a base de toda cura está na mudança de crença, além de assinalar que a mente subconsciente criou o corpo e todos os órgãos. Portanto, sabe como proceder à cura e está fazendo isso naquele momento. Durante a argumentação do especialista, você alega para o tribunal da mente que a doença é uma sombra mental com base em imagens pensamento mórbidas encharcadas de doença. Você continua acumulando todas as evidências em nome do poder curativo interior, que criou todos os órgãos e tem um padrão perfeito de cada célula, nervo e tecido dentro do corpo do paciente. Depois, você fornece um veredito no tribunal da mente a seu favor ou a favor do paciente. Você liberta o doente pela fé e compreensão espiritual. As suas evidências mentais e espirituais são avassaladoras. A mente é uma só e o que você sente como verdadeiro vai ressuscitar na experiência do paciente. O método absoluto é como a moderna terapia com ultrassom. Muitas pessoas pelo mundo praticam esse tipo de tratamento de prece, com resultados maravilhosos. Ao usar o método absoluto, mencione o nome do paciente, como, por exemplo, George Jones. Em seguida, de modo calmo e silencioso, pense em Deus e suas qualidades e atributos, como o fato de Deus ser todo júbilo, amor ilimitado, inteligência infinita, todo-poderoso, com sabedoria ilimitada, harmonia absoluta, beleza e perfeição indescritíveis. Enquanto pensa com tranquilidade nessas frases, a consciência se eleva a um novo patamar de onda espiritual, e você sente o oceano infinito do amor de Deus agora dissolvendo tudo que for diferente dele na mente e no corpo de George Jones, para quem você está rezando. Você sente que todo o poder e o amor de Deus estão agora concentrados em George Jones e não importa o que esteja aborrecendo ou incomodando Jones, agora estará completamente neutralizado na presença desse oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de prece pode ser comparado a um ultrassom terapêutico, que conheci por intermédio de um ilustre médico de Los Angeles. Ele tem uma máquina de ondas ultrassônicas que oscilam a uma velocidade incrível, enviando ondas sonoras a qualquer área do corpo para a qual é direcionada. Essas ondas sonoras podem ser controladas, e ele me disse que conseguiu obter resultados consideráveis dissolvendo depósitos calcáreos relacionados à artrite, além de curar e remover outras condições incômodas. À medida que aumentamos a consciência contemplando as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz. Muitas curas notáveis seguem essa técnica de prece. A paralítica anda. O Dr. Phineas Parkhurst Quimby, já mencionado neste capítulo, usou o método absoluto nos últimos anos de sua carreira de cura. Pai da medicina psicossomática, ele foi o primeiro psicanalista e tinha a capacidade de diagnosticar de modo clarividente a causa dos problemas, de dores e de aflições do paciente. Registrado no livro Quimby Manuscripts, o texto a seguir é um relato condensado da cura de uma paralítica. Quimby foi chamado para consultar uma idosa que era mãe que estava de cama. Ele declarou que o sofrimento ocorria porque a senhora estava aprisionada por um credo pequeno e restrito de imaginar que não conseguia ficar em pé e se mover. A idosa estava vivendo sob influência do medo e da ignorância. Além disso, estava interpretando a Bíblia literalmente, o que a assustava. Sob essa influência, disse Quimby, estavam a presença e a força de Deus tentando romper as ataduras, quebrar os grilhões e se levantar do mundo dos mortos. Quando ela pedia explicação aos outros sobre alguma passagem bíblica, a resposta era pouco produtiva, o que a deixava com fome do pão da vida. O Dr. Quimby diagnosticou a idosa como um caso de mente enevoada e estagnada, por conta da excitação e do medo causados pela incapacidade de ver com clareza o sentido da passagem bíblica que lia. Isso se externava no corpo pela sensação pesada e letárgica que acabou em paralisia. A essa altura, Quimby perguntou à idosa o que os seguintes versículos bíblicos significavam: ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis,
e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. João 7:33, 34. Segundo ela, significam que Jesus foi para o paraíso. Kimby explicou o verdadeiro sentido, dizendo que estar com ela um pouco de tempo significava a explicação dos sintomas e dos sentimentos dela, bem como de suas causas. Em outras palavras, ele tinha compaixão e empatia por ela naquele momento, mas ela não podia ficar naquele estado mental. A próxima etapa era ir até o Criador, o que Kimby chamou de poder criativo de Deus em todos nós. Kimby imediatamente viajou em sua mente e contemplou o ideal divino, isto é, a vitalidade, a inteligência, a harmonia e o poder de Deus atuando na doente idosa. Por isso, ele disse à mulher: onde eu estou, vós não podeis vir, pois você está em sua crença restrita e estreita e eu estou na saúde. Essa prece e a explicação produziram uma sensação instantânea, gerando uma mudança na mente da idosa. Ela andou sem as muletas. Kimby disse que foi uma das mais singulares entre todas as suas curas. A idosa estava naquele momento mortalmente enganada e trazê-la de volta à vida ou à verdade a levantou dos mortos. Kimby citou a ressurreição de Cristo e aplicou ao próprio Cristo a saúde dela, produzindo um forte efeito na mulher. Ele também explicou que a verdade, agora aceita por ela, era o anjo ou a ideia que rolou a pedra do medo para longe, junto com a ignorância e a superstição, liberando o poder curativo de Deus que a fez plena. O método do decreto. Nossa palavra ganha poder de acordo com o sentimento e a fé que estão por trás dela. Quando percebemos o poder que move o mundo agindo a nosso favor e apoiando a nossa palavra, há um crescimento da confiança e da segurança. Não se tenta adicionar poder ao poder. Portanto, não deve haver qualquer esforço, coerção, força ou luta mental. Uma moça usou um método do decreto em um rapaz que telefonava com insistência, pressionando para ter um encontro e chegando a procurá-la no trabalho. Como estava achando muito difícil se livrar do assédio, ela decretou o seguinte: entrego nas mãos de Deus. Ele está em seu lugar verdadeiro o tempo todo. Eu sou livre e ele é livre. Agora decreto que minhas palavras saiam para a mente infinita, que vai torná-las realidade. Que assim seja. A moça disse que o assediador desapareceu e nunca mais foi visto desde então, acrescentando: foi como ele tivesse sido engolido pelo chão. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22:28. Resumo: sirva-se com a verdade científica. Seja um engenheiro mental e use técnicas testadas e aprovadas para criar uma vida melhor e mais grandiosa. O seu desejo é a sua prece. Imagine a realização do seu desejo agora. Sinta a realidade dele e você vai vivenciar a alegria da prece atendida. Deseje conquistar objetivos do jeito fácil, com a ajuda certa da ciência mental. Você pode criar saúde radiante, sucesso e felicidade com o que pensa no estúdio oculto da mente. Experimente de maneira científica até provar, pessoalmente, que sempre existe uma resposta direta dada pela inteligência infinita da sua mente subconsciente ao seu pensamento consciente. Sinta a alegria e a tranquilidade ao prever a realização certa do seu desejo. Toda a imagem que você carrega na mente é a substância do que se espera e a evidência do que não é visto. Uma imagem mental vale mais do que 1000 palavras. O seu subconsciente vai transformar em realidade qualquer imagem guardada na mente e apoiada pela fé. Evite qualquer esforço ou coerção mental na prece. Entre em um estado sonolento e repita seu desejo como uma cantiga de ninar, sentindo e sabendo que a sua prece será atendida. Lembre-se de que um coração repleto de gratidão está sempre perto das riquezas do universo. Afirmar é dizer que será. Enquanto você mantiver essa atitude mental como verdadeira, apesar de todas as provas contrárias, vai receber uma resposta para a sua prece. Gere ondas eletrônicas de harmonia, saúde e paz pensando no amor e na glória de Deus. O que você decreta e sente como verdadeiro vai acontecer. Decrete harmonia, saúde, paz e abundância.